Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós estaríamos falando sobre a lição número 10 da revista da Escola Bíblica Dominical. E o assunto hoje será o plano de livramento e o papel de Esther neste livramento. Meus amados, como diz a verdade prática sugerida aqui na nossa revista da Escola Bíblica, ela fala que é nos momentos difíceis que nós aprendemos a confiar e a depender de Deus. E nós vamos falar sobre este assunto hoje em muitos momentos aqui. Poderemos não citar, mas o entendimento geral seria esse. Eu espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo e a minha oração para cada um de vocês que aqui estão conosco nesta lição, neste ensino. Mas vamos dar uma pequena recapitulada, meus amados, no assunto para que a gente não se perca no todo, no contexto total desse estudo. Se nós formos vermos o contexto geral desta lição, deste estudo em pauta, está sendo apresentado para vocês, ele, através de mim e através de vários outros ensinadores e pessoas que passam esse tipo de lição, que é a lição da Escola Bíblica Dominical, como se fosse uma série, ou seja, capítulo por capítulo. Nós estamos ali direcionando bem, de uma forma muito ordeira os ensinos, porque o livro pede este tipo de explanação. E nós aprendemos já de início que nas províncias ali do Império Persa, não se falava de outra coisa a não ser a respeito do decreto do rei Xerxes, pelo qual, e por sugestão inclusive de Amã, que é o antissemita que nós já mencionamos e falamos, ele fez o rei, através da interferência dele, um decreto que abrangia todo o Império Persa em suas 127 províncias e que determinava o extermínio, meus irmãos, do povo judeus em um único dia, no dia 13 de Adar do ano de 473 a.C. Nós já estudamos isso também, estou apenas recapitulando para os irmãos. Nós vimos que ali seria o fim de Judá. De um modo geral, seria o fim, o extermínio do povo judeu. E isso, meus irmãos, logo após o recomeço do pós-exílio, que se deu através de Zorobabel, Esdras, Neemias, eles voltaram ali e reiniciaram, né, a reconstrução, iniciaram a reconstrução do Templo de Jerusalém. Eles foram autorizados por Ciro Grande e ali deram início aos seus fundamentos. Foi em 536 a.C. que se deu o início desses fundamentos. Depois, devido à oposição dos samaritanos, desculpem, depois, devido à oposição dos samaritanos, o rei Cambises, exatamente, o rei Cambises, ele foi e embargou a obra do templo, que ficou parada de 530 até 520 antes de Cristo. Mas depois disso, com a permissão do rei Dário I, né, ele fez outro decreto, porque não se revogava decreto, se fazia outro substituto, e com o incentivo dos profetas, inclusive Ageu e Zacarias, eles concluíram a obra em 516. Em 516 a.C. foi concluída a obra da reconstrução do templo, ali de Jerusalém, né? Um pouco adiante disto, seguindo um pouco mais para frente, com o templo já construído, é claro, como nós já falamos, nós vemos a história e o livro de Esther sendo apresentado. Embora esta liberdade de religião em todo o Império Persa, houve uma trama no livro de Esther, apresentada pelo estudo do livro de Esther contra o povo judeu. Devido à exigência ali do rei para que se curvassem diante de Amã. E, infelizmente, devido ao Império Persa estar em guerra naquela época, tentando ampliar
as suas divisas, né? Eles estavam em guerra contra os gregos. Amã usa uma narrativa de que existia entre eles, ali entre os persas, um povo rebelde. E com isso ele tenta convencer o rei Assuero da necessidade da morte deste povo. Ele usou inclusive de recursos financeiros oferecidos para o rei para que isso ocorresse. E nossa lição de hoje, meus amados, lembre-se que tudo isso nós já vimos, ok? Então vamos começar a falar sobre a nossa lição de hoje. Ela vai girar em torno ali das atitudes de Ester e de Mardoqueu em favor desse povo judeu. Hoje nós veremos como agiram e reagiram eles diante daqueles fatos. Né? Aqueles servos do Senhor se mobilizaram, se movimentaram. Então hoje nós veremos como é que funcionou, como é que eles prepararam tudo para lutar contra esse edito do rei Assuero, que foi causado ali por interferência de Amã. Nós percebemos claramente, meus amados, na ação deles, de Mardoqueu e de Ester, a sua ação em mais um livramento do povo de Deus, e não só de Mardoqueu e de Ester, mas nós vemos o próprio Senhor Jesus agindo, o próprio Deus, me perdoe, Senhor Jesus e Deus é a mesma pessoa no meu entendimento, e eu acredito que no seu também. Então nós vemos ali a ação de Deus em tudo isso, agindo para proteger o seu povo. O texto sugerido para nossos estudos de hoje está em Ester 4, de 5 a 17, 5 de 1 a 3, mais 7 e 8. Então esses são os textos sugeridos para a nossa contextualização do nosso estudo de hoje. Mas vamos direto ao nosso primeiro assunto, onde nós vamos falar ali sobre o temor de Ester e de todo esse plano que era muito perigoso, corria-se o risco de vida, inclusive a rainha. Meus amados, o plano de Amã, ele tomou uma dimensão muito grande em todo o Império Persa, como nós já vimos. Mas Ester não havia tomado conhecimento ainda do decreto real a respeito de exterminar os judeus. Porém, ao saber através de suas criadas e dos oficiais também, que aqueles que eram responsáveis ali pelo harém, que Mardoqueu rasgara, né? Mardoqueu tinha rasgado ali as suas roupas, as suas vestes, e ele tinha se vestido de pano de saco e jogar as cinzas sobre a sua cabeça. Ela tomou conhecimento disso tudo, ficou sabendo que ele saiu por toda a cidade chorando em alta voz, e ela ficou sabendo que ele fez tudo isso e que ele estava ali às portas do palácio. Né? Ele não queria, meus amados, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, ele não queria apenas chamar a atenção de Ester, porque ele fez isso por toda a cidade, ele saiu pela cidade, como diz o texto. Né? Embora isso se fizesse necessário para aquele momento e em todo esse plano divino para esse livramento se fizesse necessário. Havia em Mardoqueu, a sinceridade, né? E não somente dele, a sinceridade, porque o povo judeu tinha muitas pessoas sinceras ali também, embora se adorassem outros deuses, mais alguns, mas existiam muitas pessoas sinceras, e eles estavam participando desse lamento, desse choro, desse, digamos, clamor a Deus. Ester, meus amados, quando viu isso, ficou sabendo de toda essa situação, mandou para ele algumas roupas, e ele não aceitou essas roupas. Então ela enviou a ele um dos eunucos do rei, está lá em Ester 4, versículo 3 e 4, isso. O nome dele era Ataque, ou Hatak, como queiram, mas é com H, para poder perguntar para Mardoqueu o que havia acontecido, qual era o motivo daquele comportamento tão dramático, porque ela tinha tomado até então conhecimento somente do comportamento de Mardoqueu. Mas é difícil para nós que estamos hoje aqui pensando, entender, né, que um fato gravíssimo como este, e de conhecimento de todo o reino, não tivesse chegado ainda ao harém do palácio do rei Assuero. Fica muito difícil, nós falamos assim, o harém no palácio não sabia, o povo todo já estava sabendo,
Mas pela descrição que nós veremos, pode ser sim que como vamos dizer, que pela separação e pelos acessos ao rei e as decisões que ele tomasse, isso tudo tivesse impedido que ela e o seu harém ali tomassem conhecimento desses fatos, porque havia ali um átrio interior, isso tudo está no texto, tá bom, meus amados? Isso tudo está no contexto do livro de Esther. Havia ali um átrio interior, está lá em Esther 4, está lá em Esther 4:11. Nós temos aqui a descrição, até Esther 4:11, então nós temos aqui a descrição. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então existia um pátio interior, existia também um pátio exterior. Esse pátio exterior está lá em Esther 6:4. A porta do rei, nós podemos ver isso em Esther 2:19. Havendo inclusive ali uma porta principal que dava acesso ao pátio exterior, que seria provavelmente usado para grandes audiências, para grandes reuniões. E depois dele havia ali um pátio interno próximo ao trono do rei. E isto em um espaço reservado, ali um espaço de acesso restrito, em frente inclusive aos aposentos do rei. Isso está lá em Esther 5:1. Nós vemos isso em Esther 5:1. Certamente, meus amados, anexo ao palácio havia o quê? As casas das mulheres, que também ficava dentro desta fortaleza. Uma casa principal, nós vemos isso em Esther 2:9. Essa casa principal, e uma segunda casa das mulheres, que consta em Esther 2:14. Essa segunda casa das mulheres. Essa segunda casa de mulheres, meus amados, ela tinha uma ocupação tanto quanto mais ampla. Ali ficavam as concubinas do rei. E que fique claro também, meus irmãos, para vocês, que existem descobertas arqueológicas sobre isso. Não está apenas no livro de Esther, existem descobertas arqueológicas sobre isso. Llewellyn e Jones, inclusive, eles defendem o conceito de que estes aposentos das concubinas são aposentos, inclusive, familiares e privados, reservados para entreter ali convidados, embora entenda-se que o termo privado não retire o caráter sexual que muitas esposas e concubinas desempenhavam ali. Embora muitas também, nós não podemos deixar de mencionar isso, embora muitas também, elas servissem como musicistas e dançarinas cultas. Eram também brilhantes contadoras de história. Mas o que é bom ficar claro para os irmãos é que o rei Assuero, ele tinha e se relacionava com apenas uma esposa de cada vez. Mas que no seu harém haviam mais de 360 concubinas. Então era um espaço muito grande. Elas não viviam ali exprimidas, desconfortáveis, não, era um lugar confortável para todas elas. E que os inúmeros casos amorosos dele, inclusive, foram muito bem documentados. Né? E isso era motivo de muita intriga ali na corte. Tá? Heródoto, para quem não conhece, acredito que todos conhecem, ele foi um historiador e um geógrafo que viveu no século IV a.C., ou seja, mais ou menos ali no mesmo período, e ele fez ali referência a alguns desses casos amorosos, mas isto não vem ao caso. Vamos prosseguir na nossa aula, senão a gente perde o foco, não é verdade? É dessa maneira. Então havia ali, meus irmãos, um obstáculo a ser rompido, além do fato de um decreto irrevogável. Todos nós já estudamos que o decreto dele da morte dos judeus era um decreto irrevogável, mas havia ali mais um obstáculo, que é o fato de que, para se falar diretamente com o rei, existia uma norma proibitiva de acesso. Ninguém poderia ir diretamente a ele, porque os monarcas, eles temiam pelas suas vidas, e não apenas isso. Mas com isto, dando pouco acesso, ele era visto muito poucas vezes.
Então ele era mais conhecido e respeitado pela sua posição e não por conhecerem a ele. Eles se faziam assim meio que como eu vou dizer para vocês, meio que deuses e sendo adorado por todos. Nós vemos isso nos filmes hoje, nesses filmes que passam, eles eram meio que adorados por todos, viviam de uma maneira reservada. Então esse é o motivo da dificuldade do acesso. Agora, não só a notícia foi levada a Esther desses fatos, mas também uma cópia do edito do rei. Esse edito marcava inclusive a data, como eu já falei para os irmãos, do extermínio do povo judeu. Veio também com isso, o eunuco levou para Esther também um pedido de que a rainha Esther suplicasse ao rei pelos judeus, porque se via nela a única possibilidade de influência na tentativa de evitar essa tragédia iminente na vida deles, não é verdade? Porém, Hataque volta a Mardoqueu com uma resposta negativa. Esther não queria se envolver devido a esta lei que nós acabamos de mencionar, essa lei de restrição de acessos ao rei. Porque, segundo a lei, qualquer um que fosse ao rei diretamente, sem ser chamado, seria sentenciado sumariamente à morte, exceto se o rei estendesse a ele o seu cetro de ouro. E a rainha também estava sujeita a esta mesma regra. Nós não podemos esquecer isso, era para todos. E o fato dela não ter sido chamada pelo rei nos últimos 30 dias, isso está lá em Esther 4:11, isso está em Esther 4:11, dava ou deixava claro um certo distanciamento ali entre eles. Meus irmãos, fato é que cultura nenhuma, em toda a história, nenhuma cultura em toda a história deu à mulher honra igual a que lhe fora dada por Jesus, que a coloca como sendo uma só carne como homem. Foi lhe dada por Deus, ela é uma só carne com o homem, né? E o homem ainda tem a obrigação de proteção, a obrigação de defesa e de amá-la. Essa proteção deve vir do homem. Então, a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo apresenta desta forma a mulher como uma igual. Né? Ao contrário do que alegam falsamente muitos movimentos hoje feministas, eles atacam a Bíblia Sagrada dizendo que não é isso, mas é isso. Deus coloca a mulher como igual ao homem, funções diferentes, igual ao homem. Ela faz parte do homem, ela veio do homem, é desta maneira que é colocada pela Escritura Sagrada. Mas por fim, meus amados, todos estes cuidados e autoritarismo que vinha dos reis de nada serviu, porque além de isolar o rei, tornando eles infelizes e colocavam eles ali numa posição onde eles recebiam apenas a opinião de poderosos, que foi o caso de Amã, que influenciou o rei através de jogada psicológica, dizendo que existia um povo rebelde, e também de ajuda financeira ao reino, uma ajuda muito grande, 10.000 ciclos de prata era muito dinheiro, e nós já fizemos essas contas para vocês saberem que era muito dinheiro, muita prata, não é verdade? Esse afastamento, essa falta de relacionamento com os servos, recebendo ali somente os maiorais, os mais poderosos, né, tirava o direito do povo de se pronunciar, ou seja, de buscar recursos e possíveis, inclusive, retificações reais. Isso é uma coisa que poderia ser pedida, uma retificação através dos meios legais, inclusive para aquela época, mas esse afastamento não permitia isso. Então, todo esse isolamento acabou que não funcionou. Por quê? Porque 8 anos depois, ou seja, 8 anos após os fatos ocorridos que nós estamos estudando hoje, que está no livro de Esther, ou seja, em 465 a.C., o rei Assuero foi assassinado por um dos seus oficiais. Então vejam que era para funcionar, mas não funcionou.
Meus irmãos, nós precisamos, com estas lições, aprender que ser autoritário leva ao isolamento, leva à solidão, leva a relacionamentos e comportamentos contrários à vontade de Deus. Nós não podemos ser autoritários de maneira nenhuma. Nós vamos nós mesmos pagar o preço destas coisas, além de que será feita a justiça divina em nossas vidas. Não podemos nos esquecer disso. Então a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela nos ensina que nós devemos ser uma família em Cristo Jesus, formando um só corpo em amor, meus amados. Formando um só corpo em amor. E isso não podemos esquecer em circunstância nenhuma, mesmo estando em altas posições administrativas, altas posições de comando, mesmo tendo subordinados, é aquilo que se comenta muitas vezes, a diferença de um líder e de um chefe, não é verdade? Hoje tem muitos comentários a respeito disso, os coachings costumam falar muito sobre isso. Mas vamos lá, vamos ao segundo assunto. E esse segundo assunto vai nos falar do convencimento de Esther e sobre a providência divina. Havia em todo este contexto um obstáculo real, como nós já vimos, que era se aproximar do rei sem ter sido chamado. E Mardoqueu sabia disso, porque a lei, esta lei, ela era de conhecimento geral. Todos sabiam que não poderia se aproximar do rei. Mas as circunstâncias exigiam um posicionamento, uma tomada de decisão. Exigia ali uma atitude e uma decisão corajosa. Como é em várias situações da nossa vida, onde a escolha que nós fazemos vai nos trazer muitos riscos, mas é necessário um posicionamento para se beneficiar a muitos. E era o caso ali. O posicionamento da rainha poderia beneficiar a todo o povo judeu. E foi isso que aconteceu, mas nós vamos falando disso durante as nossas aulas. Porque ali não estava em jogo apenas a vida de Esther, mas também a de todos os judeus. E o que nós devemos fazer, como cristãos que nós somos, é como fez Esther, meus amados, é levar em conta sempre a direção de Deus, para saber qual a direção a ser tomada. A direção a ser tomada é a direção de Deus, é a melhor decisão. Mardoqueu lembrou que a isenção não a protegeria. Isso está lá em Esther 4, 13 e 14. Esther 4, 13 e 14, meus amados. E que a providência divina viria de alguma maneira para livrar os judeus, assim como foi também a providência divina que a colocou lá para este momento. Esta foi o que ele falou para ela. Esta afirmação de Mardoqueu está lá em Esther 4:14, quando ele disse, na parte B deste versículo, quem sabe se não foi, quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este. Então, nós vemos assim, meus irmãos, que houve ali uma demonstração da fé de Mardoqueu e do povo judeu em Deus. Então o nome de Deus não é mencionado, mas é percebido a todo instante. E uma fé que nós também devemos ter e buscar cada vez mais, porque nós sabemos que Deus é ação. Ele é o nosso socorro. Leiam o Salmo 121, versículo 1 e 2. Leiam o Salmo todo, mas aqui eu vou constar para vocês o versículo 1 e 2 apenas, que nós levantamos os nossos olhos para os montes, né? De onde é que vai vir o nosso socorro? E aí se testifica, o nosso socorro, o meu socorro, ele vem do Senhor, que foi quem fez tudo isso, quem fez os céus e a terra. Deus, meus amados, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro bem presente nas horas da nossa angústia. Nós precisamos aprender isso, então nós precisamos estar em contínua ação na sua busca, em estar na sua presença, em abastecer o nosso coração com o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra, com os frutos do Espírito Santo. É desta maneira, meus amados.
As palavras de Mardoqueu, por fim, convenceram Esther, né? Ativou ali a sua mente e ela, sabendo que Deus era o único que poderia salvar o seu povo, ela não foi autoconfiante, né? Ela não foi autoconfiante, não, meus amados. Ela compreendeu que era preciso primeiro colocar a Deus, primeiro clamar a Deus, pedir a sua companhia, a sua ajuda, o seu socorro. Para quê? Para que ele pudesse dar graça a ela diante do rei. Deus nos prepara para que nós possamos buscar as coisas que nós almejamos, que nós precisamos. E Deus, ele é quem sabe e proporciona isso para nós. Então Deus tem que estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Buscar primeiro as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Alguns acham ruim quando eu falo as demais coisas, mas é as demais coisas. Nós estando com Deus, tudo mais nos será acrescentado, meus amados. Né? Então, ela pediu assim, meus amados, que todos os judeus jejuassem em seu favor por 3 dias. Jejuassem em seu favor por 3 dias. Porque o jejum, meus irmãos, é uma forma de oração. Né? E ela e as suas moças, elas também ali jejuariam. Isso está lá em Esther 4,16. Esther 4,16. E agindo sim, assim, com muita prudência, com equilíbrio e o entendimento espiritual, ela discerniu tempo e lugar para Deus e para a sua ação pessoal no plano do livramento de Deus. E assim, antes de Esther buscar a falar com o rei, os judeus deveriam buscar a Deus, assim como ela. E é exatamente isso que nós, meus irmãos, eu preciso passar isso para vocês. Vocês precisam aprender cada vez mais isso, como eu tenho que aprender cada vez mais. Nós não podemos nos esquecer nunca disso. Nós também devemos hoje fazer essas coisas, meus irmãos. Nós devemos buscar a Deus continuamente. Há também em nossos dias, e nós percebemos isso claramente, um esfriamento espiritual muito grande. Isso aí vem roubando a fé de muitos. Vem roubando a fé de muitos. E nós devemos voltar a buscar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos voltar a depositar nele toda a nossa confiança e toda a nossa fé, estritamente em Deus. Nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Isso está aí em Lucas 18, no seu versículo 1. Dá um pulinho lá, dá uma lidinha. Nós precisamos orar sempre, nunca desfalecer. Né? Muitas pessoas, elas vivem da presunção. Muitos têm uma autoconfiança muito grande, meus amados. Mas nós precisamos entender que isso tudo é de origem maligna. É de origem maligna. O mal, ele percebe a sua situação, ele percebe a sua fraqueza e ele te atinge na sua fraqueza. Entendam isso. Então, ali seriam 3 dias sem comer e sem beber e orando, em uma busca, em uma atitude de busca de comunhão, tá? Comunhão com Deus, dos favores de Deus. Então, essas ações iriam buscar esses favores de Deus, essa comunhão, esse milagre, vamos dizer assim, de Deus na vida dos judeus. Nós devemos nos lembrar sempre que cada parte do corpo de Cristo, meus irmãos, embora com funções diferentes, ela tem que se unir. Ela tem que se unir, ela deve buscar junta e com equilíbrio as coisas. Para quê? Para o seu bom funcionamento. Para o seu bom funcionamento. Efésios 4,16 diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, tá? Segundo a eficaz operação de cada parte, todas juntas, trabalhando conjuntamente, cada um fazendo a sua parte. Isso faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então nós vemos isso, nós vemos ali o povo se uniu e nós precisamos hoje fazer isso também, nos unirmos. Nós tivemos uma quarta-feira de oração maravilhosa.
Na nossa igreja é desta maneira, o povo unido, orando, buscando, clamando a Deus. Hoje nós vemos igrejas e pastores oferecendo aí, meus irmãos, bênçãos e livramentos em troca de dízimo, em troca de oferta, até mesmo, para ser sincero e dito para vocês, em troca de nada. Você não precisa dar nada, desde que ele tenha muitas curtidas no Instagram, no WhatsApp, sei lá onde, no Facebook, você dando para ele muita curtida, ele se tornando uma pessoa popular, tá bom, porque ele precisa se encher dele mesmo. Egoísmo, egocentrismo, narcisismo, vamos ser diretos, narcisismo, é assim que infelizmente funciona. Você não precisa dar nada, basta você dar para ele o privilégio, você colocar ele lá em cima do pedestal. Nós estaremos fazendo com isso uma substituição do nosso Deus verdadeiro e estaremos caindo no pecado da idolatria, meus amados. Entendam isso. Mas nós que aqui estamos, nós que estamos participando dessas aulas, como verdadeiros cristãos que somos, nós devemos entender o que há necessidade, sim, mas de um movimento e de atitude espirituais, como a comunhão com Deus, a busca e a entrega real e verdadeira. Não podemos nos esquecer disso. Jejum, oração, e assim sermos preenchidos pelo Espírito Santo, e não pelo egoísmo, e não pelas obras satânicas. Nós temos que ser preenchidos pelo Espírito Santo, não matar as nossas vontades. Nós temos que ter o Espírito Santo e viver a palavra de Deus. Nós precisamos ter em nós a sua presença e precisamos buscar os dons e os frutos do Espírito Santo, meus amados. É isso que nós cristãos precisamos viver. É isso que nós precisamos ter e buscar. Um outro aprendizado necessário é saber confiar em Deus e não tentar a Deus. Confiar em Deus. Satanás, na tentação do deserto, tentou, veja bem, na tentação do deserto, tentou a Deus. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Mardoqueu e Esther, meus amados, eles confiavam em Deus e com jejum e oração os judeus pediram uma ação em causa específica. No caso, para que o rei recebesse em sua presença, recebesse a rainha Esther, e desta forma ela alcançasse ali o favor pretendido dela. Ela sabia que esta posição, ela poderia custar-lhe a vida, ela estava bem ciente disso. Isto além do fato de que ela poderia simplesmente não ser atendida. Poderia não ter custado a sua vida, mas ela poderia também não ser atendida no seu pedido. Então nós vemos que Esther, ela não era uma triunfalista que estava ali porque sabia da vitória ou buscava apenas a vitória. Ela ali ela aceitava e sabia, conhecia todos os riscos. Todos os riscos. Assim como aceitou também, podemos voltar, eu já dei esse exemplo para vocês, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles estavam ali, mas eles aceitaram o risco de irem contra as determinações do rei. Então é dessa maneira. Então você faz alguma coisa aceitando o risco. Você faz alguma coisa aceitando o risco. Então é dessa maneira. Eles não tentaram a Deus, eles aceitaram as consequências que poderiam vir. Não foi, se você fizer isso eu faço aquilo. Não é dessa maneira. Que nós podemos falar, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Aí sim, porque você está clamando pela sua presença. Não está colocando ali um entreposto, ali de uma forma assim, se você fizer, é Deus. Se você não fizer, você não é Deus. Entenderam a diferença? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Então, eles se submeteram sempre ali às vontades de Deus e aceitou os resultados. Ok? Nós precisamos entender, aprender, prestar muita atenção nesse tipo de relação com a palavra de Deus. Ao contrário de hoje, né? Onde muitos, vou poder citar porque está na revista, então eu vou citar aqui para os irmãos. Nós temos aí o exemplo do neopentecostalismo. Eles acreditam ser possível colocar Deus contra a parede, o desafiando a cumprir e até determinando feitos, determinando as coisas para que ele faça. Mas saibamos que a soberania de Deus não pode ser desafiada, meus amados, por
ninguém, por ninguém. E que apesar de aparentemente essas afirmações que eles colocam serem ali espirituais, em certas declarações de fé, em certos lugares, não são. Essas palavras proféticas, esses atos proféticos não encontram fundamento nas escrituras sagradas. E quando o ser humano não vê o cumprimento dessas falsas ações que eles colocam, aumenta em muito dentro desses cristãos que não vê essas soluções a descrença. Eles perdem a sua fé. A fé de muitos é jogada ao léu. E por fim eles acabam se afastando da verdade divina. Eles precisam participar dessas aulas que nós fazemos para poder entender como age Deus. Não é impondo para que ele faça, é clamando, é pedindo para que ele faça. Só que não é você pedir sem você ter um relacionamento com ele ou estar num relacionamento firme e forte com ele. Ele fala o quê? Me procurarão e me acharão quando me buscarem em espírito e em verdade. É desta maneira, se entregando verdadeiramente a Deus. É assim que nós teremos uma relação com Ele, é assim que nós vamos ter dias fartos. É desta maneira, meus amados. Mas voltando, Esther, ela se prepara e prepara ali um plano para poder, no tempo certo e sob a direção de Deus, entrar na presença do rei. Foi necessário, devido ao risco que ela corria, muita prudência, meus irmãos, muita prudência e muita coragem, além de um equilíbrio e firmeza mesmo, porque ela poderia não ser recebida, o que poderia lhe custar a vida, e também poderia, ela quando falasse com o rei, ela poderia também falhar nos seus argumentos contra os povos, contra os planos, né? Os planos do malvado Amã, que nós podemos inclusive chamá-lo de anticristo, sim, podemos, sim, um tipo de um anticristo, né? Que além de tudo era companheiro de bebedices ali com o rei. Isso está lá em Esther 3,15. Em Esther 3,15. Então, meus amados, como é que eu vou explicar para vocês, ou como é que eu vou falar isso para vocês para não ficar muito chato, né? A bebida é uma coisa que mexe com o ser humano de uma maneira sem igual. Ele perde a noção das coisas e aí ele passa a concordar com tudo, passa a aceitar tudo que aquele outro que o favorece enquanto participam juntos das bebidas pede. Você já experimentou tentar convencer um bêbado a sair de um lugar que ele está? É uma guerra. Se chega outro bêbado e põe a mão no ombro dele, vamos ali tomar mais uma, ele vai na hora. Mas se você quer tentar fazer ele se recuperar, fazer ele parar de beber, nossa, é uma guerra, é difícil. É muito difícil, meus amados, é muito difícil, né? Nós precisamos aprender com tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje, meus irmãos, que nós devemos buscar estar verdadeiramente com Deus em todos os momentos, nos bons momentos e também nos maus momentos, porque é Deus quem nos encoraja e nos capacita para as tribulações e para as angústias do nosso dia a dia, para as angústias e tribulações da nossa vida. E assim, Esther, meus amados, após 3 dias de jejum e oração, ela pôs a sua veste real, se preparou e ela foi ao átrio interior da casa do rei. Isso está lá em Esther 5 no versículo 1. Ela colocou as suas vestes reais e foi ao átrio interior da casa do rei Assuero. Nós devemos com isso, meus irmãos, aprender que tudo quanto nós fizemos deverá ser de uma forma racional, equilibrada e sempre sobre a orientação de Deus, porque isto pode evitar muitas tragédias. Às vezes a gente acha de uma maneira tresloucada, faz as coisas de qualquer jeito, toma uma decisão e faz. Não, nós precisamos buscar a Deus, buscar a entender isso tudo, buscar a viver esta relação com Deus e entender o que Ele quer de nós. Sempre as coisas feitas com bastante equilíbrio, com racionalidade, com amor, com verdade, com bondade,
com domínio próprio. Nós temos que aprender a agir e a trabalhar de acordo com a vontade de Deus, meus amados. É desta maneira. Então ela vai e busca de uma forma muito equilibrada isto e evita com isto muitas coisas que poderiam acontecer com ela. Esther, meus irmãos, ela foi ao pátio, mas ela não foi lá e se dirigiu diretamente ao rei. Ela ficou ali a uma certa distância. Nós já fizemos uma descrição. Então ela se colocou no pátio a uma certa distância de onde ele estaria. De onde ele estaria. É desta maneira. Mas ela ficou precisamente ali no átrio que antecede o espaço restrito do trono. Então ela ficou num átrio que antecede aquilo. Mas que possibilitava ali ao rei vê-la claramente. Tá? E com isso o que ela fez? Ela se fez discreta, ela se fez humilde. Ela se fez ali discreta e humilde. O rei estava lá, ela não chegou. Ela ficou numa posição, num lugar que ele poderia vê-lo. Quantas lições, meus amados, nós estamos aprendendo hoje aqui? Quantas lições? E aqui nós aprendemos mais uma, Não devemos muitas vezes forçar uma situação. Forçar a situação não é, em muitos casos, a melhor estratégia, porque pode levar a uma porta que se fecha. Nós precisamos aprender isso também. Viram quantas lições nós aprendemos aqui hoje? Mas com esta atitude dela cautelosa e respeitosa, ela provocou uma reação benéfica por parte do rei, que lhe estendeu o cetro. Aí foi lá e estendeu o cetro para Esther. Olha que maravilha! Era o que ela esperava. Era o que ela esperava. Foi com medo, foi temendo, poderia não ocorrer, mas aconteceu. Então ela se aproximou, tocou a ponta do cetro de ouro, como previa o protocolo na época. Tocou a ponta do cetro de ouro e, por ser incomum a qualquer um se apresentar diante do rei sem ser chamado, Assuero perguntou: o que está acontecendo? Qual seria a sua petição? Falou para Esther, E ele deixa claro: até metade do reino eu lhe daria. Esther 5:3. Esther 5:1. Esther 5:3. Até metade do rei eu lhe daria, meus amados. Entendam que nós precisamos entender que esta era uma frase comum em certas ocasiões. Ela era usada de uma maneira hiperbólica e não de uma maneira literal. Ela queria dizer, essa frase, ela queria dizer que aquela pessoa que estava ali gozava de certas regalias advindas do rei. Isto enfatizava a sua generosidade. Essas palavras enfatizavam o quê? A generosidade do rei. Mas era apenas uma frase proverbial, uma frase convencional que era dito para as pessoas que eram recebidas pelo rei. Significava que o rei poderia atender o que fosse pedido a ele, desde que o pedido fosse alguma coisa razoável. Então nós já precisamos entender dessa maneira. O rei achou que viria dela um grande pedido. Ele vai vir um grande pedido dela. Ele deve ter pensado isso, claro. Mas sabiamente Esther expressou apenas o desejo ali de receber ele e Amã naquele mesmo dia em um banquete que já havia sido preparado. O rei se surpreende, é lógico. Então, vejam ali, meus amados, a sabedoria vinda de Deus a Esther, a harmonia, o equilíbrio. Ela não se precipitou e não foi logo pedindo, não. Ela mostrou aí com isso, meus amados, estar em uma verdadeira relação com Deus. O Deus que te dá estratégia para uma vida santa. É aquele que vai te trazer coerência para se relacionar com a vida natural. Nós precisamos entender isso. O Deus, você tendo uma relação com Deus, ele vai te dar sempre estratégias para você tratar e conseguir viver essa vida natural que nós vivemos hoje. Você passa a ser usado por Deus para estabelecer o sobrenatural divino com o natural humano. Você estabelece esta relação. Com certeza Deus direciona nesse sentido. Vejam que não somente a sua entrada na presença do rei, como também o banquete, já estavam preparados para aquele dia.
E embora a prontidão do rei de atendê-la, ela agiu com muita cautela. Apenas convidou o rei e a Amã para o banquete. E durante este banquete, o rei renovou a sua promessa de atendê-la. Renovou a promessa de atender ela, mas entendeu ela que ali não era o momento adequado, que neste primeiro banquete não era o momento adequado. E assim ela convidou a ambos para um banquete no outro dia também, quando faria o seu pedido. Está em Esther 5, no versículo 8, meus irmãos. Meus irmãos, Deus jamais descobrirá o justo. Jamais descobrirá o justo, porque o justo, de fato, deve, de uma forma evolutiva, se aproximar cada vez mais de Deus, deve buscá-lo em espírito e em verdade. Deus não vai descobri-lo nunca, desde que ele esteja nesta posição. E isso não significa esperar por nada, não significa sentar e esperar, significa que você tem total dependência de Deus e que você confia em Deus. Mas você tem que ir buscar, você tem que ir atrás. Nós temos que, com isso, meus amados, viver com pensamentos, com atos, com palavras, o exemplo que Cristo deixou para cada um de nós. Nós temos que ter dependência e confiança em Deus. Cristo foi dessa maneira, agiu dessa maneira, nos mostrou, nos ensinou isso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver com esses pensamentos, com esses atos que Ele nos ensina, com as palavras, com seus exemplos. Desta maneira, meus amados, porque está na Escritura. Está na Escritura Sagrada e nós temos certeza e convicção que tudo isso foi praticado por Jesus Cristo. E assim nós devemos também nos comportar. Nós devemos ser imitadores de Cristo, meus amados. Amém? Amém. É o que nos pede a escola de hoje. Na nossa próxima aula, meus amados, nós vamos estar falando sobre a humilhação de Mardoqueu. Desculpem, sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. É isso mesmo, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Então se preparem, é uma aula muito boa também. Nós, como aprendemos nesta e nas anteriores, aprenderemos muito nesta próxima aula também. Aguardo vocês para a semana que vem. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor a todos.